Seja bem-vindo a mais um vídeo da série A Hipocrisia Fala Mais Que o Número. Pessoal, eu vou botar um vídeo aqui para você ouvir atentamente. A pessoa que está falando aqui é um dos maiores especialistas em saúde, afinal ele é médico, ele é também um deputado. E ele mostra que essa quarentena burra e irracional só vai prejudicar as pessoas, só vai prejudicar a economia, porque a preocupação de governadores e prefeitos é minar do governo federal e destruir o país. Preste atenção nesse vídeo. Estou muito preocupado da forma como está sendo tratada a questão da epidemia em alguns meios de comunicação e por algumas lideranças políticas no Brasil. Eu falo para vocês como quem já viveu essa questão de epidemias. Eu fui secretário 8 anos do Rio Grande do Sul, enfrentei 3 grandes epidemias no estado, ajudei e trabalhei em parceria com outros secretários estaduais de saúde, quando era presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, como a epidemia do Rio de Janeiro de 2007. Como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, acompanhei a epidemia do Zika vírus no Nordeste. Estive no fronte, tomei as decisões que conduziram o processo de enfrentamento a epidemias. E o que eu vou dizer para vocês tem a ver com essa experiência e com a experiência de todos os lugares do mundo onde se tem que enfrentar alguma forma de epidemia. Eu vejo a imprensa muito preocupada e alguns líderes políticos tendo uma coincidência muito grande na maneira como alguns meios de comunicação estão trabalhando isso, assustando a população. Estão assustando a população. Assustar é muito mais fácil do que bem informar. A população não tem informações adequadas sobre como é essa epidemia, como ela começa, como ela aumenta, como ela termina, não tem ideia de prazo, só tem um medo que a grande imprensa, boa parte da grande imprensa e alguns líderes políticos colocam para a população. Eles não dão uma esperança, eles não dão uma perspectiva, eles não dizem como é que vai ser, talvez até nem saibam mesmo, né? Mas deveriam saber. Que todas as epidemias têm um começo, meio e fim, se pode prever o que vai acontecer numa epidemia, é só ter a informação adequada. E a população tem o direito de ter essa informação adequada. Não só de ser assustada, de ser apavorada, né, por determinados meios de comunicação e por determinados líderes políticos. Vejam só esse discurso do prefeito de São Paulo. Vejam se tem cabimento uma coisa dessa. Já estamos ampliando a capacidade do serviço funerário e dos cemitérios municipais de sepultarem 240 corpos, pulando para 400 diariamente. A Prefeitura já contratou 220 coveiros para poder dar conta desta nova demanda, aumentou em 32 carros. Já compramos 38 mil novas urnas funerárias, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo. Estamos abrindo 13 mil novas valas e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Nós vemos esse tipo de postura sem explicar nada para a população, só assustando. Isso não serve para nada para a população, a não ser para assustar. Isso é um relatório que a Prefeitura pode fazer internamente se acontecesse tudo que ele está prevendo. Não vai acontecer. Qual é o resultado disso? Qual é o objetivo de dizer isso para a população? A não ser assustar. Justificar as medidas arbitrárias, autoritárias que estão sendo tomadas em relação a essa epidemia. E aqui eu vou tratar com vocês da boa informação, da informação exata, de 10 coisas que os líderes não estão falando e que nós podemos falar para vocês, baseado em evidências científicas. A primeira coisa que é importante todo mundo saber, e que uma parcela da grande imprensa não fala, nem determinados líderes políticos falam, é que essa epidemia ela tem previsão de começo, meio e fim. Ela segue uma curva de contágio. Essas epidemias todas, elas começam com um vírus que ninguém tem defesa para ele, ninguém tem anticorpos para esse vírus, e ele vai contaminando uma grande quantidade de pessoas antes mesmo de se saber que existe epidemia. Vai contaminando, contaminando até esse número de pessoas chegar num limite. A partir daquele ponto, isso dá para desenhar um gráfico numa curva de aumento de novos casos por dia, cada vez mais, até chegar num determinado ponto em que não há aumento mais de novos casos.
e começa a diminuir o número de novos casos e a epidemia termina. Uma grande parte da população vai ser contaminada e vai não sentir nada. São os portadores assintomáticos, eles são muito mais numerosos, eles são mais de 90% dos portadores do vírus, que transmitem o vírus, que criam anticorpos para o vírus e que a gente não fica sabendo onde eles estão. A gente só vê aqueles que têm tosse, que têm febre, que têm sintomas. Quando chega a 70% ou 80% da população, é que a epidemia termina. Existem modelos matemáticos que preveem isso. E dentro desses modelos matemáticos está o desenvolvido pela Universidade de Singapura, que mostra como a curva acontece em todos os países onde está ocorrendo a epidemia, como ela chega no pico e como ela vai terminar, inclusive dando prazos, dando datas para isso acontecer. Pode ter uma diferença de alguns dias, para mais ou para menos, mas isso segue um trajeto, isso é baseado em todas as epidemias. Vocês podem ver que a curva que faz de subida e descida do número de casos da gripe espanhola, a epidemia do H1N1, a curva de Wuhan, que foi a primeira do coronavírus lá na China, foi a primeira epidemia que teve, que já terminou, já dá para saber direitinho como é que ela evolui, como é que ela começa, como é que ela termina. No final de maio, início de junho, no máximo, essa epidemia está terminando. E o pico dela é agora, nesses dias de abril ainda. E depois vai começar a diminuir o número de novos casos. A gente vai ter dificuldade de perceber isso pelas notificações de novos casos. Por quê? Porque tem poucos testes no Brasil, está se testando pouca gente. Então o que está acontecendo? Os testes dão uma ideia a menos do número de casos real. Provavelmente nós temos o dobro dos casos que estão sendo notificados. Quando se começar a testar mais, é claro que vai subir a curva dos casos notificados. Vai ter mais gente sendo testada e vão aparecer mais casos. Isso não quer dizer que aumentou o número de casos. Simplesmente eram casos que não estavam sendo descobertos. Para acompanhar essa curva, para ser exato no acompanhamento dessa curva, o mais próximo possível da exatidão, nós temos que ver o número de pessoas que internam nos hospitais. A curva do número de pessoas que se internam nos hospitais. Essa curva é que vai nos dizer se a epidemia está crescendo ou se ela já está começando a diminuir o número de casos novos. E essa curva está nos indicando que provavelmente nós já estamos no pico e estamos começando a descer. Essa curva vai até o final de maio, no máximo, início de junho, para terminar. Então isso é uma boa notícia, isso a população devia estar sabendo. Isso devia estar sendo falado para a população. E não propor uma quarentena que não tem prazo, que não termina nunca. A proposta inicial dessa quarentena, não sei se vocês sabem, foi feita pelo Imperial College, lá de Londres, que influenciou todos os governantes do mundo ocidental, não influenciou da Ásia, a Ásia não seguiu essa projeção matemática do Imperial College, mas ele disse que iam morrer milhões de pessoas, ia ser a pior epidemia da história humana. E que isso seria uma tragédia muito grande se não fechasse tudo, se todo mundo não se fechasse em quarentena por 5 meses no mínimo e 18 meses no máximo. 18 meses era o tempo para descobrir uma nova vacina. Primeiro, não está acontecendo essa tragédia, no nível que eles estavam falando, e depois que não tem como manter uma população 18 meses fechada dentro de casa. As pessoas vão morrer de fome, não vão morrer de epidemia. O que está atrás da quarentena, da ideia da quarentena, é que é possível diminuir o número de casos por dia da epidemia e fazer com que o número de casos por dia, até chegar na maioria da população com anticorpos para o vírus, seja estendido no tempo. Isso significa estender a epidemia por tempo indefinido. Ninguém sabe te dizer quanto tempo vai durar isso. Graças a Deus, isso é só uma construção teórica, na prática não acontece. A Itália se fechou todo mundo em quarentena no dia 9 de março, com a polícia, o exército na rua, para as pessoas não saírem na rua, e para surpresa de todo mundo, cada dia que passava aumentava o número de casos novos, com todo mundo fechado dentro de casa. Até que chegou no dia 21 de março e teve 3 vezes mais casos novos naquele dia do que no dia em que encerraram a população em casa. Por que isso? Se está todo mundo fechado dentro de casa. O vírus circula muito tempo antes e circula com as pessoas assintomáticas, as pessoas que nada sentem. E essas pessoas podem estar na tua casa, meu amigo. Quando tu te fecha em casa na quarentena, pode ser o filho, o pai, o avô, um parente próximo, que está ali fechado dentro de casa com vocês e que, sem o ar circular, fechado dentro de casa, tem muito mais facilidade para contaminar. Esse estudo, que prova isso, inclusive, foi feito pela Universidade de Hong Kong, na China, e mostra
com detalhes, uma conclusão terrível, que é muito mais fácil, a partir desse sistema de quarentena, as pessoas se contaminarem dentro de casa do que fora de casa. O ar livre, inclusive, tem mais dificuldade, o vírus tem mais dificuldade de permanecer próximo das pessoas nas gotículas de saliva. O ar livre espalha o vírus, leva para longe, né? O vento leva para longe. É mais fácil se contaminar dentro de casa do que fora de casa. A China já mostrou como funciona. A Coreia já mostrou como funciona a epidemia, como é que ela sobe, desce e termina. Fica com pouquinhos casos e praticamente termina. Por que nós não olhamos para elas? Por que os dirigentes políticos e a imprensa não mostram isso? Eles não estão mostrando. Parece uma coisa feita propositalmente para assustar vocês. O Instituto Adolfo Lutz, que é uma instituição de excelência na área de pesquisa, que deveria estar produzindo mais reagentes do que está produzindo, inclusive, ela bota um cartaz no início da epidemia dizendo que iam ter 250 mil mortos em São Paulo. Eles pegam essa projeção do Imperial College lá de Londres e botam para São Paulo. E ninguém explica, ninguém discute isso. Não tem contraditório. O vírus vai desaparecendo. Isso leva 13 semanas. Em média, 13 semanas. Todas as curvas de epidemia são assim. Às vezes demora até menos. Outras podem demorar um pouquinho mais. Mas é esse o prazo. Em vários estados, o vírus circulou menos. Portanto, tem um número muito pequeno de pessoas. O governador do Mato Grosso criou vagas em hospitais, quase 500 vagas, 150 vagas de UTI. Tem 4 pessoas internadas. Então, nós temos que prestar atenção nisso, entender esse mecanismo, como é que a epidemia se expande. No momento que estiver diminuindo em São Paulo, diminuindo no Rio, diminuindo no Nordeste, diminuindo em Manaus, vai começar a cair o número de casos e a epidemia vai indo para o fim, ela termina. Não existe possibilidade de alongar a curva sair do pico que ela normalmente segue, todas as epidemias virais seguem, e ser alongada para empurrar para diante o pico da epidemia para poder dar tempo de tratar todo mundo. Isso não existe. Vejam só a curva dos países da Europa, dos Estados Unidos. Olhem um por um. A Itália, a França, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos. Vejam se achatou alguma curva na subida do número de novos casos. Não tem nenhuma curva achatada. Vejam o Brasil. Vejam se isso é uma imagem de uma curva achatada. Vejam essa imagem da Universidade de Singapura, que fizeram a previsão da curva no Brasil. Eles estão com os dados, em azul estão os dados reais da curva. E em vermelho tem a projeção, como é que vai ser o curso da epidemia. Vejam a do Ministério da Saúde, as colunas semanais, as semanas epidemiológicas, que a gente chama, mostrando a altura da curva. Veja se isso é um achatamento de curva. Não é. Não achatou curva nenhuma. O vírus não sabe ler nem respeita decreto de governador. O vírus faz o seu curso natural, ele está em casa, fora de casa, ele está em toda parte já. As pessoas teriam que ter testes disponíveis para saber se eles são portadores assintomáticos, que não sentem nada do vírus ou não. Porque eles não sentindo nada, o risco deles contaminarem o vovô, a vovó, as pessoas próximas que têm alguma fragilidade é muito maior. Os grupos de risco, sim, fazer quarentena. Mas as demais pessoas, tomando todas as medidas de proteção individual, máscara, lavar a mão, elas podem trabalhar, elas podem levar uma vida relativamente normal. Não parar inclusive o seu ganha-pão. Que a quarentena, minha gente, ela é muito interessante para quem tem dinheiro no banco, quem tem a geladeira cheia. Os pobres sofrem muito com a quarentena. O presidente Bolsonaro está dando R$600 por 3 meses, mas depois vai tirar de onde esse dinheiro, se não voltar a economia a funcionar? Nós estamos numa situação em que tem muita desinformação das pessoas. A vida tem que continuar. Por que o nosso modelo não é a Coreia? Por que o nosso modelo não é a Singapura? Por que o nosso modelo não é a Taiwan? Não é a própria China, em termos de trabalho, de continuar a vida? Eles têm o controle dos testes, eles têm protocolos rígidos para funcionar uma loja, para funcionar um restaurante. Por que os líderes políticos não falam disso? As previsões catastróficas não aconteceram. O virologista, aquele que fez essa previsão, que foi até no Roda Viva falar sobre isso, já reduziu
para 400 mil, depois reduziu agora para 40 mil. Eu até falei alguns números para mostrar que esses números eram absurdos, né? Precisar isso é muito difícil no início de uma epidemia. Tem muitas variáveis. A minha margem de erro vai ser muito menor que a deles. Podem ter certeza disso. Eu quero dizer para vocês que é muito importante informar bem as pessoas e não assustar as pessoas. O que vocês estão vendo até agora é assustar as pessoas, não é bem informar. Percebeu? Se nós mantermos essa linha, nós vamos ter milhares e milhares de pessoas desempregadas e morrendo de fome. Eu já venho dizendo, a fome mata mais que o vírus. Grandes autoridades religiosas e políticas já disseram que a fome vai ser sem precedentes. E o que mais me deixa triste e angustiado, que eu sou pai de uma criança, é ver que as pessoas que serão mais afetadas são justamente os inocentes. As crianças que não têm nada a ver com essa briga política entre prefeitos, governadores, judiciário e poder executivo. E elas que vão sofrer por causa da fome. Eu lhe pergunto, quantas empresas, qual foi a quarentena que teve para poder combater a fome? Nenhuma, né? Pois é. Enquanto a falta de recurso não chegar na mesa ou no bolso de prefeitos, governadores, deputados, eles não vão ter pena de você. Simples, né? Pois é. Essa é a maior hipocrisia. Até porque a hipocrisia fala mais que os números.